Olá, tudo bem? Estamos aqui no nossa academia do discipulado, aliás, academia bíblica do discipulado. E como temos um discipulado prático e objetivo e com os pés no chão, nesta nova playlist que nós estamos criando, vamos falar sobre o Brasil 2022 e as eleições. Você sabe que temos agora em outubro um fator importante para o nosso Brasil, para ver o que podemos fazer na hora do voto. E para isso nós queremos então convidar você a estar conosco no nosso canal. Para isso você assine para ser atualizado com as novas gravações, vídeos, entrevistas, ideias, papos e tudo aquilo que for importante para a gente comentar. Então, solta a vinheta, mas antes, não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar este vídeo. Então, solta a vinheta. Bom, vamos lá. Nós temos aqui de te dar 7 dicas. 7 dicas para você escolher. Hoje vamos falar sobre o presidente do Brasil. Outras oportunidades vão falar sobre senadores, governadores, enfim, tudo aquilo que for possível compartilhar e trocar algumas ideias. Mas vamos focar com certeza no presidente do Brasil. Primeira dica: nenhum candidato é cristão, isto é, nascido de novo, aquela perspectiva evangélica que muitos procuram. Nós não estamos procurando um presidente, ou melhor, um Estado cristão. Isso jamais vai existir. Nós não queremos ser igual ao Estado Islâmico, algo parecido, nenhuma ditadura, seja de armas, de ideologia ou de fé, ou de religião. Nós queremos pessoas que sejam saudáveis na sua vida integral. Mas o que eu quero dizer, nenhum candidato é cristão. Claro, os evangélicos têm uma perspectiva do novo nascimento. E nenhum deles, com certeza eu posso falar, é cristão, nascido de novo, uma experiência com Deus profunda, transformado pelo poder do Espírito Santo. Isso é claro, por atitude, por palavras, enfim, por uma série de situações que nós não vamos tratar, mas essa é a ideia geral de todos. Talvez nisso nós concordamos, que todos eles são iguais, serão sumamente religiosos, procuradores de uma religião, seja qual for, mas cristão, porque já que o cristianismo é a religião maioritária, seja católico romano, protestante, evangélico, pentecostal, alguns vão querer usar isso para atrair e nos fazer do seu voto uma compra de uma fé que eles não têm. Então, fica ligado nisso. Segunda dica: defina você o que é o evangelho. Você vai ouvir muito nisso através dos púlpitos. É um erro terrível quando um pastor na frente fala: olha, votem fulano. Isso mata o culto. Se eu fosse membro de uma dessas igrejas, eu cairia fora. Eu vou numa igreja adorar a Deus, a um culto, e não ouvir ou ser pressionado a votar em determinado candidato. Enquanto tempo eu fui pastor, jamais entrou um político na minha igreja ou eu falei vote em fulano, porque cada cristão tem o seu livre, a sua livre escolha. Por isso que você precisa definir o que é evangelho. Evangelho está lá em 1 Coríntios 15, quando fala que Deus enviou Jesus para morrer e ressuscitar segundo as Escrituras, para perdão dos nossos pecados. Isso é evangelho suficiente. Um relacionamento correto com Deus através de Jesus. Qualquer outra prática, qualquer outra ênfase, seja ascético, seja bebidas, seja sexualidade, seja família, isso não é evangelho. Isso é outra coisa, são adereços que a religião traz. O que você tem que entender o que é evangelho para você não ser enganado. E nenhum desses candidatos
vai conhecer ou conhece o Evangelho, com certeza. Então, não se deixe enganar por nenhum deles. Terceira dica, esta é importante, porque é uma definição do reino de Deus. Por que definição do reino de Deus? O reino de Deus, alguns têm dito, como Jesus falou, ele não é deste mundo. Mas ali há uma tradução muito estranha para mim. As pessoas enfatizam como se este reino fosse pós-morte ou lá no céu. A ideia original do texto original de meu reino não é deste mundo, é meu reino não tem a origem neste mundo. Isto é, isso significa que nós não precisamos dos políticos, enfim, para espalhar o reino de Deus, que nós precisamos da pregação do Evangelho, a ser profetas, denunciar aquilo que está errado, aquilo que está certo, bater palma, orar pelas autoridades, porque reino de Deus, ele tem origem em Deus, na sua soberania, e a sua implantação na terra são valores do reino de Deus. Mas quais são esses valores? E aí que nós vamos entrar nos próximos vídeos para falar sobre esses valores do reino de Deus que está na Bíblia. Principalmente quando Deus cria ou desenvolve uma constituição para Israel. Lá no Novo Testamento nós temos sobre igreja, que não tem nada a ver com as exigências para a igreja, só para a pessoa nascida de novo. Tá? Então, não só para os não crentes, são para os cristãos convertidos e transformados pelo Espírito Santo. Agora, o Antigo Testamento, nós temos uma visão clara daquilo que Deus quer por uma sociedade, para um povo que ama ou não ama a Deus, que aceita ou não aceita Deus. Mas o que nós temos que aprender é que lá estão as diretrizes de uma sociedade perfeita? Com certeza não, mas uma sociedade em que o homem está presente. Então, defina o reino de Deus, que nós vamos aprender através destes vídeos. Quarta dica importante também, leia o programa dos candidatos. Tem candidato que não tem programa. E o que significa esse programa? Falar o que vai fazer na educação, na economia, na segurança, o que o Estado vai fazer, qual é a liberdade, o estilo de economia, como ele vai tratar a economia, quem vão ser os beneficiados, enfim, qual vai ser o relacionamento, ou melhor, qual vai ser o programa que ele pretende estabelecer, como vai serem gerados empregos, vai haver taxação de grandes fortunas, os trabalhadores serão prejudicados, a previdência, enfim, tudo isso é importante. Isso é um governo brasileiro que um país precisa, ou nós que votamos precisamos conhecer estas orientações ou ideias ou programas que os candidatos a presidente têm. Então, leia o programa dos candidatos. Escolha 3, 4 que você acha que parecem ser os melhores e dá uma olhada nesses programas. Quinto, seja um presidente, escolha alguém que mostre que ele alcança todos os brasileiros, independente, todos aqueles que nós habitamos no Brasil. Independente se ele é da linha A ou B, mas que ele respeite os contrários. O contrário não somente ideológico, mas ideologicamente, mas também nas suas opções políticas, nas suas opções econômicas, da prática de algumas atividades. Nós temos uma Constituição e nós temos um Código Penal que nos orienta como conviver em sociedade. Então, queremos um presidente, escolhe um presidente que você enxergue que seja de todos os brasileiros, de A, B, C, D, E, F, independente, que olhe o Brasil como uma nação, como um povo que precisa de direção para crescer e termos uma vida melhor. Um presidente de todos os brasileiros e não somente de um grupo
É evidente que ele terá a sua opção ideológica, de fé, de opções trabalhistas, enfim, mas que ele está enxergando o Brasil de uma maneira completa, integral, de todo esse Brasil grandão, a agricultura, Amazônias, os pobres, os negros, os brancos, os estrangeiros, enfim. Sexta dica: vivemos em sociedade e essa sociedade precisa ter liberdade. Não podemos colocar uma moralidade, impor a nossa moralidade. Mesmo que eu acho a minha moralidade das melhores, mas talvez você não goste dela. Mas por isso eu já falei, nós temos uma Constituição e nós temos um Código Penal, nós temos um Superior Tribunal Federal, nós temos Congresso que criam leis para convivermos melhor. Então, quem faz diferente, está aprovado por lei, não se preocupe você. Está dentro da lei, está dentro daquilo que é permitido. Então, o presidente e aquele que está no poder, as autoridades, eles têm que ver o Brasil como uma sociedade e que cada grupo tem o seu estilo de vida. Claro que não deve impor esse estilo de vida nos outros, nem a mim, e nem eu expor ou impor o meu estilo de vida. Eu sou um cristão, eu tenho minhas limitações, tenho as minhas exigências particulares, mas eu não vou exigir meu vizinho praticar aquilo que eu pratico ou não pratico. Então, isso que nós teremos que entender. Nós escolhemos um presidente para governar uma sociedade chamada brasileira e não para impor um estilo de moralidade, um estilo de vida, quando há uma Constituição e há leis. E por último, uma sétima, não menos importante, é alguém que tenha uma visão mundial e respeitado internacionalmente. Observa os políticos que passaram no Brasil e aqueles que estão ali e que estão no Congresso. Né? Vê como que o mundo internacional olha para esses políticos, qual é o impacto, qual é o acolhimento, qual é o respeito que esse político leva diante do mundo em relação ao Brasil, qual é o respeito. Quando eles respeitam ou admiram ou criticam o presidente da nação, ele está criticando a nação. Então, o presidente pode colocar a nação lá em cima ou afundar essa nação diante do mundo internacional. Então, essas 7 dicas são super importantes para você usar e ter aí no seu espaço para pensar até o dia da eleição lá em outubro. Então, tá aí essas 7 dicas, assine o canal, que nós vamos ter novas ideias, vamos pensar sobre esse reino de Deus, que seria bom para o Brasil, né? Principalmente se nós somos evangélicos, né? Nós não podemos impor aquilo que impomos lá na igreja. Na igreja é outro 500, lá eu me viro como pastor e como membro de uma igreja. Mas como sociedade, a Bíblia mostra lá no Antigo Testamento algumas questões sobre a sociedade que Deus deseja, né? E que desejou para um povo e que com certeza ele pensou que seria o melhor para esse povo e que nós podemos aprender alguns princípios, né? Não vamos praticar basicamente o que está ali, tipo de morte, essas coisas, mas há muito direcionamento político-social no Antigo Testamento, especialmente nos profetas. Até a próxima, então eu te aguardo com o próximo vídeo. Um abraço e assista e tal, e assina no nosso canal Academia Bíblica do Discipulado. Vai aqui embaixo e pá! E deixa teu comentário também. Grande abraço.